Obrigado, Cristiano. Um ótimo trabalho para você e, mais uma vez, uma boa tarde. Papa Francisco falou de perdão e reconciliação no terceiro dia de viagem à República Democrática do Congo, que é um país dominado pelo conflito armado. Milhares de jovens começaram a chegar de madrugada ao Estádio dos Mártires, na capital Kinshasa, para ver Francisco de perto. Muitos esperavam que a visita do Papa pudesse trazer mudanças ao Congo, que sofre com diversos problemas, especialmente a violência entre mais de 120 grupos armados que disputam poder e território no país. O Papa pediu que os jovens construam um novo futuro, sem rivalidade étnica, corrupção e desconfiança, que, segundo ele, alimentam tantos conflitos sangrentos na África. O exército da Ucrânia se prepara para ataques mais fortes da Rússia nos próximos dias. Na região de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, tropas ucranianas fizeram exercícios militares na expectativa de uma nova ofensiva russa, que pode começar ainda este mês, no dia 24, quando a guerra completa um ano. Segundo analistas militares, Moscou parece determinada a avançar antes que Kiev receba centenas de tanques de batalha e veículos blindados do Ocidente. O Ministério da Defesa ucraniano calcula que a Rússia já mobilizou até 500 mil soldados e diz que a ofensiva deve se concentrar no sul e no leste do país. Em Kramatorsk, mísseis russos atingiram ontem à noite 8 prédios residenciais, matando 3 pessoas e ferindo 20. Houve uma explosão, senti a dor e tudo ficou escuro, conta Natália, no hospital. Imagens de drone mostram como os mísseis rasgaram as entranhas dos apartamentos. Aqui é o centro da cidade. Só civis vivem aqui, denunciou o governador da região. É fútil qualquer tentativa de justificar isso. O agravamento do conflito acontece na véspera da reunião da União Europeia com o presidente da Ucrânia em Kiev. Nesse encontro, os europeus devem prometer ainda mais ajuda militar e política, além de endurecer a fiscalização para impedir a Rússia de contornar as sanções. A presidente da Comissão Europeia já está no país em guerra. A Europa está ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia, ela disse, porque sabemos que o futuro do continente está sendo escrito aqui. Ursula von der Leyen ainda completou: esta é uma luta das democracias contra regimes autoritários. Em Moscou, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, mandou sinais contraditórios. Disse que a Rússia está pronta para a paz na Ucrânia, mas que quem deseja paz tem que estar sempre pronto para se defender. E cadê a paz, né? Hoje, a vitória soviética sobre os nazistas alemães em Stalingrado, batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, completa 80 anos. A Rússia considera esse o ponto de virada do conflito, que terminou com a derrota das forças de Adolf Hitler. Num discurso, então, acompanha aqui comigo, na cidade que hoje é chamada de Volgogrado, o presidente russo Vladimir Putin falou sobre a guerra na Ucrânia. Ele criticou os alemães por enviarem armas ao exército de Kiev e afirmou que os russos novamente precisarão repelir agressões do Ocidente e que voltaram a ser atacados por tanques Leopard dos alemães. Por falar em ataque, Israel fez um bombardeio à faixa de Gaza hoje de madrugada. Foi uma resposta a um foguete palestino lançado em direção ao território israelense. Esses ataques ocorrem aí na mesma semana em que os Estados Unidos fizeram um apelo para os dois lados aí manterem a calma, diminuírem a temperatura, né, e reduzirem também a escalada de toda a violência na região. Vamos ao vivo tratar desse assunto tão importante com o nosso correspondente, o Felipe Coalho. Felipe, bem-vindo, uma boa tarde para você aí. Conta pra gente como é que está a situação e o que esperar daqui para frente.
Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, esteve essa semana em Jerusalém e na Cisjordânia e se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. A mensagem para os dois foi a mesma, um pedido pela desaceleração da violência, que tem aumentado muito nos últimos meses, principalmente nos últimos dias. As forças de defesa de Israel divulgaram um vídeo do ataque desta madrugada e afirmaram que o alvo foi um local de produção de foguetes e armas que pertence ao grupo extremista Hamas. Não há relato de vítimas. Como você falou, esse ataque foi uma resposta a um foguete lançado da faixa de Gaza em direção ao território israelense. Depois do de Israel a Gaza, militantes palestinos dispararam mais foguetes. A tensão entre palestinos e Israel vem aumentando ainda mais desde a semana passada, quando forças israelenses fizeram uma operação militar na Cisjordânia, que resultou na morte de 10 pessoas. No dia seguinte, um ataque palestino a uma sinagoga em Jerusalém Oriental provocou a morte de 7 pessoas. Durante a visita do secretário Antony Blinken essa semana, ele reafirmou a posição do governo americano, que defende uma solução de 2 estados para esse conflito que já dura décadas, Trali. Obrigado, Felipe. Bom trabalho para você aí. E os Estados Unidos anunciaram hoje que vão aumentar a presença militar na Ásia. Militares americanos agora terão acesso a mais 4 bases nas Filipinas. Vou chamar um outro Felipe, correspondente também, que é o Felipe Santana, que está em Nova York e traz detalhes aqui para a gente. Por que de tudo isso? Felipe, bem-vindo e boa tarde também. Oi, Trali, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora os Estados Unidos vão ter equipamento militar e integrantes do Exército em 9 pontos do país. É a maior influência americana lá nas Filipinas em 30 anos. Esse anúncio foi feito numa visita do secretário de Defesa americano Lloyd Austin às Filipinas. Vão ser mais 4 novos pontos com a presença americana, mas ainda não foi divulgado que locais vão ser esses. A relação entre os Estados Unidos e a Filipina é antiga. Os americanos ocuparam o arquipélago até 1946. Mas agora, o grande interesse dos Estados Unidos lá é o posicionamento estratégico. A ilha de Itbaiá, por exemplo, que a gente está vendo no mapa, está só a 150 quilômetros de Taiwan. E Taiwan é o ponto central da tensão geopolítica na Ásia, principalmente porque Taiwan produz chips de equipamentos eletrônicos disputados nesse momento por Estados Unidos e pela China e são necessários para o desenvolvimento de qualquer povo hoje. A China considera Taiwan parte do país e Taiwan é, de fato, uma província autônoma democrática. Hoje, em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que os países asiáticos devem ficar vigilantes e evitar se comprometerem pelos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já deram a entender que vão defender Taiwan militarmente em caso de uma tentativa de reanexação chinesa, mesmo afirmando que estão comprometidos com o princípio de uma só China, ou seja, não reconhecem Taiwan como um país. Trali. Valeu, Felipe. Muito obrigado. A gente só vê a tensão aumentar, né, em regiões, né, do planeta em que tudo que a gente quer é um pouco mais de paz, de sossego, especialmente para as populações locais. Bom trabalho para você mais uma vez.